Olá, pessoal. Boa noite a todos. Aos que estão aqui presentes, meu agradecimento desde já. E hoje nós vamos fazer uma revisão e eu vou dar algumas dicas para a nossa avaliação de 40 pontos que se aproxima. Essa avaliação, neste primeiro momento, pelo menos neste módulo, ela não será presencial, ela vai ser online, tá? Ah, mas se é online, então a gente nem precisa estudar. Precisa dar uma olhadinha no conteúdo, ver as dicas aí, as coisas que são mais importantes para aquela avaliação. São 3 unidades, o conteúdo é um pouco extenso, mas nós temos pontos principais e pontos chaves que nós podemos fazer para que o estudo fique mais objetivo, né? E vocês não gastem tanto tempo assim também pesquisando as questões. A aplicação das provas está marcada de 26/3 a 2/4, no formato online, tá? Tem pelo menos nesse módulo, não sabemos como será os próximos aí. E ela vai valer 40 pontos, tá? Então, vamos lá. O que vocês devem estudar? Os conteúdos para todas as disciplinas são as unidades 1, 2 e 3 do guia de estudos. Aí depois as unidades 4, de 4 para frente, fica para avaliação, para atividade de 18 pontos, que é o ciclo 5. Então, nesse primeiro momento, a gente só vai estudar até o CODALI. Tudo que entrou no ar para vocês de outros ciclos só vai ser cobrado na última atividade aí do ambiente, tá? Vocês vão focar o quê? Na metodologia de cada um deles, na importância de cada um deles. Não vai ser cobrado histórico, experiências e vivenciações, produção musical, obra didática, tudo que é muito teórico falando, né, para a gente conhecer um pouco aquele educador, não vai ser cobrado na avaliação. A gente vai focar o quê? Na didática, e qual que é a diferença que um tem para o outro, quais são as semelhanças, e qual que é a importância de cada um deles para o processo de educação musical. Mesmo que você seja bacharel e não goste de matérias didáticas, é importante a gente conhecer. Por quê? Cai em concurso público, cai na prova do ENAD, que é a prova que avalia o curso nosso aqui na faculdade. Então, esse último ENAD que teve, caiu várias questões de educação musical, inclusive algumas, né, disciplinas que são as disciplinas que eu atuo. Então, mesmo você não tendo a intenção especificamente de trabalhar com educação musical, é importante a gente conhecer um pouquinho cada educador e a diferença deles para que você possa se sair bem nas avaliações, de repente no concurso futuro, né, uma prova de aptidão. O ciclo 1, o que vocês devem focar? Vocês vão observar a importância do método contemporâneo, ser um método consciente, integral, apelando para a técnica pura, corpo e mente, o intelecto e o domínio técnico do instrumento. Atentem para a leitura de questões objetivas, né? Cuidado com a interpretação para não ficar confuso. Nesse ciclo 1, no caso da unidade 1, né? Vocês vão focar em método, possibilidade e diversidade, pedagogia proposta pelos métodos ativos. O que são os métodos ativos? São os métodos que valorizam o aprendizado do aluno, a parte prática antecedente da teoria. Todos eles que vocês viram até o momento, se vocês observarem, eles têm essa proposta. A prática vem antes da teoria, né? Para que o aluno possa sentir aquele conteúdo e não apenas aprender teoricamente. E a diferença entre método ativo e método tradicional, né? O tradicional é aquele baseado em exercícios um pouco mais maçantes, um pouco mais restritos, não que não sejam bons, tem métodos tradicionais maravilhosos que funcionam muito bem até hoje, mas tem aqueles que estão um pouquinho ultrapassados no sentido de prender a atenção mesmo do ouvinte, do aluno, né, dependendo principalmente da faixa etária. E já o método ativo, ele trabalha com essas questões práticas que a gente tem visto, né? Com a questão do corpo, o solfejo como um direcionamento, o ritmo como um pilar principal mediador para a educação ou para qualquer tipo de instrumento. Enfim, percebam esses itens. Possibilidade e diversidade, qual que é a proposta dos métodos ativos e a diferença entre ativo e tradicional. Se você conseguir dominar aí, já está fechado a unidade 1.
E sobre Dalcroze, que seria o ciclo 2, né? O que vocês vão fazer? Focar na metodologia dele, do significado da palavra euritmia, definição e importância no contexto educacional. Então, vamos supor, tem uma questão lá, discursiva, e vai pedir para você assim, defina a euritmia e imagine uma atividade prática na atualidade. Definição é definir, então você vai colocar o que é euritmia primeiro, e depois colocar o seu parecer numa questão prática, entenderam? Então prestem bastante atenção no enunciado aí das questões. Vocês vão ler a respeito da importância da euritmia para o processo de educação musical, e também é legal vocês observarem qual que é o tipo de solfejo utilizado pelo Dalcroze. Vocês vão ver que tem certas questões que são muito parecidas, quase iguais entre um educador e outro. E certas coisas são bem diferentes e são particularidades de cada um. É aí que a gente foca o nosso estudo, tá? Para não confundir e para não ficar aleatório o conteúdo. Então, o tipo de solfejo utilizado pelo Dalcroze, a gente chama de relativo. Então, os movimentos corporais ascendentes e descendentes, eles são expressados por movimentos corporais e escritos por símbolos. Então, a gente tem as estrelinhas brancas e pretas, ou bolinhas, né? Grandes e pequenas, e simbologia é muito importante, porque para ele não é importante que o aluno saiba de cara a clave e as notas, mas que eles tenham uma certa noção, uma relativa noção de movimento, se ele está ascendente, se ele está descendente, de como que está o processo melódico, e dali você transporta para a pauta, tá? Então, se vocês observarem no guia, solfejo, um caminho de descobertas, a gente vai ver alguns exemplos aqui que foi falado agora, né, nesse jogo de notas. Então, vocês percebam que essas bolinhas, elas fazem o caminho da melodia, tá? E da mesma forma pode ser feito um ditado de notas, as notas que os alunos estão ouvindo, né, a proposta, e depois eles vão transportar esse desenho para a pauta, tá? Então, é um caminho um pouquinho mais vagaroso, né? Mas em termos internos, o aluno tem uma percepção muito boa, principalmente para o iniciante. Ele vai só transportar aqueles movimentos para a pauta. Percebam que nem tem referência de clave, tá? Esse é o solfejo relativo. Voltando aqui, para a gente dar sequência. Metodologia, euritmia, solfejo relativo, utilizando bolinhas brancas e pretas em movimentos ascendentes e descendentes e também movimentos corporais. As sugestões práticas de atividade, vamos supor que cai uma questão colocando alguns objetos ou sugerindo alguns objetos e pedir para você colocar essa prática para os dias de hoje. Então, eu já dei uma aula, né, específica sobre, a gente falou um pouquinho sobre isso no passo a passo para a atividade do ciclo 2, onde muitos até já entregaram, já foi corrigido. E nessa atividade, a gente tem algumas referências e aulas anteriores referente à utilização e materiais sugeridos pelo Dalcroze. Então, a gente pode utilizar fitas, lenços coloridos, bolinhas, né, bexigas, qualquer tipo de material, ele pode ser transformado num contexto musical, em termos de grave e agudo, ascendente e descendente, melodias, né, percepção de pergunta-resposta nas melodias, que pode ser transportado depois para o instrumento. Então, todos esses aspectos práticos já foram mencionados. Então, qualquer dúvida, é só utilizar esse link aí para ver os exemplos de atividades com objetos, né, e utensílios nos dias de hoje. Vocês vão ver as possibilidades do trabalho com esses materiais, o que é possível fazer. O que eu vou estudar do ciclo 3, do Kodály, que talvez seja o que cria um pouco mais de dúvida, comparando aos demais, né? Também vocês vão ler um pouco sobre a metodologia de aplicação, as características da proposta de educação. Se para o Dalcroze, o corpo, ele fala na música, ele é o principal caminho para musicalizar independente da idade, para o Kodály é o canto, né? O Dalcroze é o ritmo. Como se deu a prática do canto através da metodologia dele?
É um ponto que vocês devem saber. E também o que é monossolfa, tanto a definição quanto as vantagens da gente utilizar ela na nossa linguagem musical. O que é monossolfa e quais são as vantagens para utilizar? A gente falou sobre isso recentemente. Sua metodologia utiliza-se de sílabas como tá para semínima, é um exemplo criado por ele, e tite para colcheias. Né? No caso da mínima seria tá, é só você esticar, né, o A, e tite para colcheias. Quem fez a atividade já entregou o ciclo 3, viu sobre isso. E também a representação por símbolos representando as figuras musicais. Então ele coloca muito representando apenas pelas hastes das figuras, não tem as cabeças das notas. E para ele isso não é importante, é como se fosse um ditado rítmico mesmo, né? O aluno tem que ter a noção, a referência de pulso, a referência do ritmo, a subdivisão rítmica internamente, mas não necessariamente precisa ser a partitura. Então ele trabalha muito o visual do ritmo. Nas atividades abertas também vocês vão verificar a discursiva, né, ou aberta, a escrita das notas musicais por iniciais com letra minúscula e também figuras rítmicas, que a gente acabou de falar. Praticamente, quem entendeu a atividade do ciclo 3 vai fazer tranquilamente na avaliação. Professora Vânia, só eu que não lembro o que é monossolfa, eu já esqueci. Vou mostrar aqui. Então, voltando aqui, nós paramos no Dalcroze, né, da euritmia. E tem alguns exemplos práticos, mas eu vou pular essa parte que não tem necessidade de decorar, isso aí foram só exemplos, né, pessoal? Vocês sabem disso, não tem necessidade nenhuma. Nós vamos passar direto para o Kodály, que é onde eu acredito que tem uma grande dúvida, né, com relação ao conteúdo. Pelo menos eu percebi, né, que a maioria teve um pouquinho mais de dificuldade com a linguagem dele. Então, eu vou falar os pontos principais dele para fechar aqui a nossa revisão, tá? Para o Kodály, a música pertence a todos, tá? Qualquer pessoa é possível ser musicalizada. Como eu disse anteriormente, ele tem o canto como base inicial, enquanto o Dalcroze tem o ritmo. Ele se preocupa com o nível de desempenho do professor de música. É muito importante para ele, né? Se o professor está tendo sempre atualizações, cursos. E tem uma frase que é bem específica dele, que a gente não tem como confundir com outro educador. Fazer com que os alunos sejam capazes de escrever corretamente o que cantam e de cantar corretamente o que eles leem, tá? Então, o Dalcroze percebeu que os alunos tinham muita dificuldade de escrever o ritmo ou uma melodia, um solfejo, por exemplo. Parecia que eles decoravam as coisas, mas não entendiam. E o mesmo caso foi para o Kodály, né? Então, para que desenvolva assiduamente a prática, é preciso que a questão do saber ouvir é muito importante para ele. Então, ele usou algumas coisas que são bem específicas dele, como o sistema de duração rítmica, ele faz uma coisa que nenhum outro educador faz, ele usa um sistema de sinais manuais e também o chamado dó móvel, é um pouco diferente do esquema do solfejo relativo e do Dalcroze, tá? O de duração rítmica, através de sílabas relacionadas a figuras rítmicas com sílabas específicas, tá? E como a gente viu aí, o tá para semínima, o tite para colcheias. O processo geralmente é feito por imitação, a princípio, tá? O nome das figuras também só é feito depois. Primeiro eles têm essa relação de dobro metade, tá? Agora vamos falar do uso de sinais manuais, que é a monossolfa. Ela é um recurso indispensável na metodologia. São os sinais para as notas musicais, tá? Na verdade, ele não foi o único a usar isso, tem outros educadores também que utilizaram, mas a divulgação dele foi muito grande, ficou muito conhecido por conta do Kodály. É um recurso indispensável, adaptado pelo inglês, né? Como eu disse, não é especificamente uma criação dele, é uma adaptação. O Villa-Lobos também fez uma adaptação brasileira, baseando no Kodály, que baseou no inglês. E assim eles vão adequando, né? A gente tem um gesto diferente representado para cada nota, tá? Eles são ensinados também gradativamente. Isso facilita muito a prática de solfejo dos alunos. Isso é a monossolfa. Gestos manuais representando as notas musicais.
Quais são as vantagens e desvantagens? Desvantagem, a única desvantagem seria que o educador, para passar isso para os demais, ele teria que decorar, ele teria que ter uma certa experiência, claro, um treinamento muito bom para passar para outras pessoas. Mas as vantagens são imensas, né? É o reforço do conteúdo intervalar, a questão da afinação, a visualização da direção, se está no grave ou no agudo, porque como você vai subindo a mão à medida que você vai fazendo o solfejo, ele consegue ter essa referência de que o som está subindo ou descendo, tá? As alturas são representadas pela direção sonora grave embaixo, agudo em cima. Então, aqui tem vários exemplos de coisas positivas, né, que o aluno pode fazer, e até atividades. Por exemplo, o aluno lê o intervalo proposto e executa os gestos, o professor pode executar alguns intervalos e o aluno tem que classificar, e assim vocês vão criando atividades. Agora, o que é o sistema de dó móvel e somização? É a escrita, que nós vimos aí na atividade 3, em letras minúsculas, para não confundir com a cifra do violão, tá? Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Você vai pegar a inicial de cada nota, D, R, M, F, só a nota si que é representado pelo T em minúsculo, para não confundir com dó, com sol, desculpa. E o que mais Professora que ele Vânia, pede? isso deu um nó na minha cabeça na hora que eu É tava só fazendo. isso. Porque eu ia escrever o Ré e aí eu meti um D da cifra, né, Entendi, da cifra. tradicional, e aí ia fazer o Lá, coloquei A, virou uma bagunça. Aí, nossa, isso aí deu um nó na minha cabeça. Não sei se os outros colegas tiveram esse problema aí. Provavelmente quem mexe com cifra, com certeza, confundiu um pouco, né? E é até interessante. Fala, nossa, parece que em vez de facilitar, eu estou confundindo. Mas é um recurso que ele utilizou, né? E todas as letras são em minúsculo, justamente por causa disso. E a gente tem que lembrar, o que às vezes a gente esquece, né, sem querer, é que o si é o T. Justamente porque se coloca S para sol e S para si, ficaria igual, tá? E no caso da alteração, você vai colocar a letra em minúsculo e na frente daquela letra apenas a nota alterada. Então vamos supor que você escolhe uma melodia aí em sol maior, vai ter fá sustenido. Então, em vez de F em minúsculo para a nota fá, vai ficar fi. O i representa o sustenido. E se eu estiver fazendo uma escala com bemol, eu vou acrescentar a vogal A. Aí não é o I, é só isso. As iniciais em minúsculo é a mesma coisa. O que vai mudar é a letra que eu vou acrescentar. Se for vogal, eu vou acrescentar o A. Se for sustenido, eu vou acrescentar o I. Só naquela nota que é alterada. Ou daquele compasso correspondente, ou da armadura. Tá, gente? É só isso que tem que tomar bastante cuidado. E no caso das figuras, aqui a gente colocou, né, as figuras, né, tudo certinho, mas vocês vão ver um exemplo aqui no guia onde está só os tracinhos, a gente não tem a cabeça da nota, que é o que o autor mais utiliza, tá? As progressões das alturas aqui eu não vou mexer, então o que eu acabei de falar do processo de somização, olha lá, D, R, M, F, S, L, T, representando as notas, tá? Para não confundir com os acordes, tá bem? Sustenido, vogal I, bemol, vogal A. Só isso que tem que lembrar. O resto não precisa preocupar, não. Ah, eu esqueci como que faz. Tem um exemplo aqui no guia. Deixa eu só terminar essa parte para fechar isso. Certo. Tá? Que aí eu pauso a gravação, vocês fazem as perguntas à vontade. Tranquilo. No caso da Barata Diz Que Tem, eu fiz só aqui um trechinho para vocês verem. Então, olha lá. Então, aqui, tá aqui a melodia normal, certo? Como que eu transfiro isso para o ritmo segundo a proposta dele? Eu vou pegar lá, ó, as colcheias, a semínima, exatamente do jeito que ele fez. E eu vou colocar aqui, vocês percebam que tá só o ritmo. Como se fosse um ditado rítmico, um pozole, né? Não tem a cabeça da nota. Só isso aqui já é o suficiente, tá? E as iniciais em minúsculo. Olha lá, ó. M, F. Se vocês observarem aqui pela partitura tradicional, sol, fá, mi, ré, mi, fá, sol, sol, lá, fá, mi, fá, sol. Então, aqui é a mesma coisa. Sol, fá, mi, ré, mi, fá, sol. Por que tá o S? Porque é sol. Se fosse si, seria a letra T, como a gente já viu aí.
ok? Então, o processo de somização é praticamente isso, tá? Aí ele fala algumas indicações, essa parte não é muito relevante para vocês. E depois a gente tem algumas referências de atividade prática, que são só exemplos do guia, não é nada também assim difícil para, digamos assim, ter que decorar, tá? Isso aqui são só sugestões mesmo. E outra coisa que eu queria falar também, que é muito característica desse autor, e nenhum outro utiliza a princípio, nós usamos isso às vezes no dia a dia sem saber, é que ele foca muito a iniciação na terça, no intervalo de terça, para começar, lá o Tite para colcheias e Tá para semínima, e também a referência com gravuras que eu adoro. Então, qualquer gravura que você pega, se você tira um xerox dela, a metade do tamanho da anterior, ela é a subdivisão rítmica. Então, aqui no caso do exemplo, nós temos um jacaré grande para semínima e 2 jacarés para representação da colcheia. E se fosse em termos de sílaba, ficaria tá, ti, ti, ok? Então, tudo isso é uma referência dele. E outro exemplo que ele fala também é trabalhar com palitos, ou, no caso, pode ser até palito de fósforo, né? Você faz a representação com os palitos no chão com os alunos iniciantes, eles fazem a leitura com tititá, tudo isso. Primeiramente vem a figura, tudo um processo. Depois eles colocam um ritmo abaixo da figura para eles fazerem essa referência de dobro metade, e só depois você vai se preocupar com a nomenclatura, ou seja, com as notas tradicionalmente, entendeu? Eu acho fantástico. E além disso, você pode colocar a monossolfa, como a gente viu, né? Então, cima, cima, baixo, nem precisa ser as notas certinho, não, só para eles entenderem. Cima, cima, baixo, cima, cima, baixo. Por exemplo, sol, sol, mi, sol, sol, mi, que é o exemplo aí, né? Uma cantiga de bom dia. Ele trabalha muito com pergunta e resposta, tá? Com eco, né? São melodias bem curtinhas para que o aluno tenha toda essa referência sem sentir. Ele vai passar por todas essas etapas sem sentir que está muito cansado ou que é difícil, entenderam? Então, isso é Kodali. Então, pessoal, eu vou pausar a gravação, tá? Que às vezes alguém quer fazer alguma pergunta, não quer que fique registrado. Agradeço mais uma vez a todos. E nós temos aí aulas, né, posteriormente, em outras semanas. Ainda dá tempo, caso você dê uma lida no material e tenha alguma dificuldade ou não entendeu alguma questão, é só me falar que a gente tenta explicar novamente, eu tento passar um áudio, ou eu tento descrever de uma outra forma para que vocês possam entender. Eu percebi que o Kodali é o que teve um pouquinho mais de dificuldade, tá? Mas eu acho que vocês vão sair super bem. A prova ela está muito voltada para coisas práticas, tá? Foquem muito nas perguntas descritivas, não deixem em branco, geralmente são as que possuem mais pontos, tá? Porque as objetivas o aluno pode, às vezes, ficar na dúvida e ele erra, não existe meio certo para questões objetivas, né? Não existe isso. Então, eu dou muita prioridade na correção das questões abertas ou discursivas, tá bom? Então, eu vou pausar a gravação, aí vocês podem fazer as perguntas aí. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, professora. Eu Prontinho, queria fazer pode falar.